Bem-vindo a Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequeta e trato dos assuntos do Palmeiras. Hoje a nossa introdução foi menos animada, foi menos divertida do que a gente tenta fazer para vocês aqui, porque hoje a pauta é um pouquinho mais séria. Um pouquinho não, é muito séria, e a gente queria trazer para vocês aqui. Não é uma pauta por ser de Palmeiras, é uma pauta que envolve o futebol, que envolve a nossa sociedade. O futebol não é uma bolha. E a gente queria trazer aqui o caso que aconteceu com o atleta Luiz do Palmeiras, né? No último jogo aí do Palmeiras pela Libertadores Sub-20. E a gente queria falar dos atos de racismo que ele sofreu no Paraguai durante ainda a partida. Então, queria ser aqui. Vamos desenvolver o assunto? Acho que primeiro é importante, né, Clebinho, a gente falar sobre isso. E nós somos duas pessoas brancas falando sobre racismo. Sim. Então é claro que a gente não está no nosso lugar de fala, a gente nunca vai saber o que qualquer pessoa que sofre racismo, ela realmente sofreu. Por mais empatia que a gente tenha, a gente não consegue sentir isso na pele, né? Então a gente vai desejar, óbvio, muita força para o Luigi. A gente, é um negócio que se não indigna você, repensa a sua vida, né? Tem que indignar. Bom, é importante também dizer que o caso não foi só com ele, né? O atleta Figueiredo também recebeu as mesmas ofensas e tudo mais, só que parece que com o Luigi foi um pouco mais sério, porque o jogo estava rolando e aí começa aquelas manifestações de chamar de macaco, de imitar macaco, né, durante o jogo. Foi o jogo na Libertadores Sub-20, né, o Sub-20 do Palmeiras contra o Cerro Porteño, no Paraguai, né, a Libertadores Sub-20 está sendo jogada lá. E aí, além disso, ele ainda tomou uma cusparada torcedor, um torcedor com uma criança no colo, Clebinho, ou seja, imitando macaco. Então foi assim, uma coisa muito horrível de se ver. Ficou mais marcado pelo Luigi, pelo fato que foi ele que foi para frente do microfone, né? Isso. Chamou a atenção um rapaz tão jovem, né? 18 anos. 18 anos, ou seja, eu tenho 38 anos, um rapaz, uma recém-criança que tem uma coragem de se manifestar na frente dos microfones da forma que foi uma entrevista bastante forte, foi curta, mas aquele curto deu para tirar muita conclusão dali, né? Cara, e assim, pra mim ele foi gigantesco, porque o repórter oficial da Conmebol, óbvio que não iria perguntar sobre isso. Ele faz ali a pergunta em espanhol, aparentemente tinha um tradutor brasileiro ali, não sei se era jornalista também, que quando traduziu que ele entendeu qual que era a pergunta era sobre o jogo, como é que foi o jogo. Ele falou, cara, é sério que você vai me perguntar sobre isso? Você não vai falar sobre o ato de racismo? Só que ele não falou assim como eu tô aqui, né? Ele se emocionou, ele chorou durante a entrevista e ele cobrou, cara, você não ia perguntar, né? Só perguntou o que eu tô falando, e assim, e aí ele cobra a própria Conmebol, ele cobra até a CBF, que se posicionou com nota, mas a gente gostaria de ver bem mais. Muito mais que isso. Exatamente assim. E, cara, não tem como assim a gente ver mais um caso, porque isso é importante falar. É mais um caso. Acontece sempre que os brasileiros vão jogar em vários países da América do Sul, os casos de racismo são muito frequentes. E o que aconteceu com a entrevista é muito reflexo do que as instituições têm referente ao racismo mesmo. Ou seja, talvez nem culpa do repórter propriamente dito que foi lá fazer a pergunta. Às vezes ele estava cumprindo um protocolo, ele tem que fazer uma pergunta sobre o jogo porque ele é pago sobre isso. Só que a Conmebol, que está acompanhando de perto, não fala para o cara falar sobre isso, já é uma... Você assumiu a postura que você quer colocar o jogo acima do que acontece no redor do jogo. Uma coisa é você falar um jogo foi incrível e você não quer falar da festa da torcida, você quer falar do jogo. Ok, é uma coisa, mas não, foi um ato de racismo. E eles tentaram colocar o jogo. E muitas pessoas, muitos torcedores, inclusive, acham esse tipo de pauta chato porque a pessoa entende o futebol só como jogo. Exatamente. E o futebol não é uma bolha dentro da sociedade que a gente vive, ele é reflexo da sociedade que a gente vive. Então, quando a Conmebol não se manifesta ali na hora, é muito reflexo de como que ela entende a relação dela com o racismo. Exatamente, e me lembra um pouco da La Liga com o Vinícius Júnior, né? Porque o Vinícius Júnior também, ele sofre racismo todo jogo, sabe? A gente tem que exaltar, inclusive, o mental dele, e aí acho, não sei você, acho que tem um dedinho nele na manifestação do Luigi, porque, querendo ou não, o Vinícius Júnior é um ídolo hoje para vários desses jovens. É uma referência, né? É uma referência, e o Vinícius Júnior hoje, dentro do futebol, claro, tem outros esportistas que falam sobre isso, mas dentro do futebol, hoje ele é a maior voz contra o racismo.
E ele, assim, tem um mental muito forte, porque, assim, acho que se fosse eu na situação dele, já tinha abandonado ali a Liga, pelo menos. Eu já tinha abandonado. Então, talvez tenha ali uma influência dele, tomara que seja, que isso tome proporção, né? Que a voz do Luigi ecoe com outras vozes, que outros jogadores, poucos dos relevantes se manifestaram. A gente fez uma curadoria e uma varredura aqui pelos Instagrams, pelo menos, né? Os clubes se manifestaram. Muitos clubes se manifestaram, mas nós gostaríamos de ver um pouco mais dos atletas também, e é uma coisa que a gente estava refletindo aqui na hora que a gente estava fazendo a pauta. Será que muitos atletas, eles não se manifestam por não se importarem, por ser uma cláusula do clube de não se manifestar em casos polêmicos dessa forma, por puro medo? Então, assim, represália, às vezes, nas redes sociais, né? E assim, só para constar, olhamos atletas negros e olhamos atletas brancos, tá? Olhamos das duas formas para a gente ter o maior possível ali de jogadores. É claro que muitos atletas se posicionaram, o próprio Vini se posicionou, colocou lá no seu Instagram, jogadores do Palmeiras, obviamente, o Rony, que saiu do Palmeiras, se manifestou, mas outros jogadores, né, a gente vai ficar aqui citando nomes de quem não se manifestou, até porque a gente não sabe por que se vai se manifestar ainda. Foi só a nossa percepção, né? Foi a primeira percepção. Agora, em contrapartida, eu bato muito na Leila aqui em vários vídeos. Agora, nesse aqui a gente tem que bater palma para ela. Ela foi muito bem. Foi excelente. Porque hoje estava marcada a apresentação do Vitor Roque. Então, seria o evento. Sim, mais esperado do ano do Palmeiras. Exatamente. E aí ela foi primeiro e falou, ó, não tem como a gente não falar sobre isso. Aí ela falou que ligou pro Luigi ontem mesmo, ela não estava lá, né? Ela estava aqui, já viu o jogo pela televisão. Ligou para ele no mesmo momento e tudo mais. E hoje ela deu uma entrevista muito forte, falando que ligou para o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que ele não a atendeu, né, que pelo menos até aquele momento, não sei se agora isso já tem algum desdobramento, isso foi no início da tarde. Parece até ali na hora que a gente buscou todas as notícias, a gente viu até o momento não tinha, né? A notícia ainda era só que ela não conseguiu contato. E que ela vai até a última instância para defender a exclusão do Cerro Porteño dessa Libertadores Sub-20. Não é a puniçãozinha ali, um bandinho de campo, a multidão, é a exclusão. Porque senão vai ficar mais do mesmo, é multinha, nota de repúdio, que a Conmebol já soltou, né? Isso aí não adianta nada. Então, é um crime, o Luigi falou muito bem, o que aconteceu comigo foi um crime. Se não é crime lá, aqui é. E se não é crime, a Conmebol tem que punir esportivamente, que seja. Eu vi muita gente defendendo que o Palmeiras e até mesmo outros clubes que estão na Libertadores Sub-20, como o Flamengo, não sei quais outros clubes brasileiros estão, que deveriam se unir e sair da competição, que eu acho que é punir a vítima. Exatamente. E assim, é muito da relação que nós aqui no Brasil temos também muitas vezes, né? E importante, tá, pessoal? Parêntese. Casos de racismo não existem só no futebol sul-americano, excluindo o Brasil. O Brasil faz parte desse grupo de pessoas, né? Atletas brasileiros sofrem racismo de brasileiros, né? Não só atletas, contra o Mirassol mesmo, segurança do Palmeiras 10 dias atrás, sofreu racismo lá. E assim, a gente enumerou que fácil a gente lembrou de 5, 6 casos assim, só de pôr na mesa, é coisa rápida. Então, tem isso que é importante também, né? Isso não é um mal só da Conmebol. Uma outra coisa que eu vi bastante nas redes sociais também foi muitos torcedores, né, latinos de outros países, Argentina, Paraguai, Uruguai, se manifestando, dizendo assim, mas os brasileiros estão reclamando, mas quando a gente vai lá com as nossas torcidas, a polícia senta o cacete na gente, baixa. Cara, o torcedor brasileiro também apanha fora do país. Então, assim, uma coisa, outra coisa. A violência policial existe, é um mal, isso tem que ser visto mesmo, né? Às vezes, a torcida adversária, fazendo zona ou não, ela muitas vezes apanha aqui, isso é verdade. Mas a gente também apanha lá. Nós temos as nossas mazelas, né? A gente também tem o que resolver aqui. Sim, mas o caso de racismo independe disso. Então, assim, porque apanha aqui pode fazer racismo lá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso que fique bem claro, assim, né? Que estão tentando utilizar isso como desculpa, mas não cola. E eu acho que agora, cara, assim, eu acho que os clubes brasileiros têm que pressionar a Conmebol, aí sim eu acho que tem que ter uma união. E usar a nossa força, né? O Brasil hoje é o principal clube do continente para futebol, mais endinheirado, que está sendo mais campeão. Então, assim,
você tem recursos para pressionar, Com né? certeza. E é isso que a gente espera, né? Uma postura muito firme, porque a postura da Leila se estenda a outros dirigentes de clube também, que saia da nota de repúdio, que cobre ações efetivas, né? E que cobre a execução dela, porque você colocar lá no FIFA, né, para o moleque jogar no PlayStation, a plaquinha lá, diga não ao racismo, pô, legal, maneiro também, é uma forma de você divulgar, mas a gente quer ação prática, a gente não quer ver só a faixa, né? A faixa não me resolve muita coisa, não resolve nada, na verdade. E aí a gente encerra aqui, né, por falar, a Conmebol tem que fazer alguma coisa, né? Não pode ficar só nessa notinha que eles soltaram, eles falaram que estão verificando o que vão fazer com especialistas, mas a gente é muito descrente que vai acontecer alguma coisa. Sim. Mas eu acho que a partir da manifestação da presidente do Palmeiras, de outros clubes que hoje são muito relevantes, como você disse, hoje os brasileiros dominam as principais competições aí do Sul-Americano, principalmente Libertadores, eu acho que os brasileiros tinham que pressionar e que isso pare de acontecer e que comece a ter punições de verdade a indivíduos, esses indivíduos, CPFs, né? aos CPFs e também aos clubes, já que não tem muitas vezes muitas vezes não tem, se não é crime, não sei qual é a legislação desses países, se é crime ou se não é, se não tiver como punir o CPF, tem que punir esportivamente os clubes. E nós aqui desejamos muita força também ao Luigi, na verdade não ao Luigi, né? O Luigi foi o símbolo do dia, né? Mas todo mundo que passou por esse tipo de coisa, que sofreu esse tipo aqui, fica os nossos sentimentos pelo ocorrido, e a gente vai acompanhar sempre que essa pauta é uma pauta que a gente sempre se preocupou, a gente sempre conversou sobre, e a gente espera não ver isso de novo. Então a gente agradece vocês que viram aqui. Hoje o vídeo saiu um pouquinho do campo, né? Sim. Mas porque é uma pauta relevante para o futebol, uma pauta relevante para a sociedade, a gente queria dar a nossa opinião, queria dividir isso com vocês. Então, valeu!